Abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 30. Versículo 1 em diante. Deuteronômio capítulo 30, versículo 1 em diante. A palavra de Deus diz assim: E será que, sobrevindo-te todas essas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo o que eu te ordeno, hoje, tu e teus filhos com todo o teu coração, e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Vamos orar mais uma vez? Diante de ti, ó Rei, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor de todas as coisas, Papai, nós nos colocamos no teu altar, pedindo que o teu Espírito nos instrua na revelação da tua palavra, para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor. Ensina-me, ensina-nos, para que o teu nome seja exaltado em nosso meio, para a tua honra, louvor e glória, em nome de Jesus. Amém. Se eu pudesse colocar um título na conversa que nós vamos ter hoje à noite, seria: como sermos libertos de cativeiros e prisões espirituais. Como sermos libertos de cativeiros e prisões espirituais. Alguma vez você ouviu falar de cativeiro espiritual? O que seria um cativeiro? Como o cativeiro estaria relacionado a um cenário espiritual? Para que nós tenhamos uma maior compreensão, nós precisamos que os nossos olhos sejam centrados na verdade, que é a palavra de Deus. E por intermédio dela, recebemos as revelações do Espírito a respeito desse tema tão importante. A palavra cativeiro, ela aparece na Bíblia várias vezes, mas várias vezes com significados diferentes. Se você pegar a sua Bíblia no português, a Bíblia que nós temos nas mãos aqui, assim como, por exemplo, a palavra amor, existem mais de um tipo de amor na Bíblia. Nós temos em um momento falando sobre o amor ágape, nós temos em outro momento falando a respeito do amor filéu. Mas quando nós lemos no português, nós lemos apenas a palavra amor. De igual sorte, quando nós lemos a palavra cativeiro, muitas vezes na Bíblia nós apenas vemos a palavra em português. E por isso não temos a compreensão tão clara das várias definições que as Escrituras dão em vários momentos distintos para qual tipo de cativeiro seria aquele. Nas Escrituras, e eu vou conversar com os irmãos hoje, a respeito de seis significados distintos para o termo cativeiro. 3 em hebraico, 3 em grego. Portanto, 3 no Velho Testamento, 3 no Novo Testamento. Vamos falar a respeito desses 6 primeiramente. O primeiro significado que a palavra cativeiro pode ser, é a palavra hebraica shabut, que teria o significado de sorte. Por exemplo, nesse texto que nós acabamos de ler, com certeza algumas traduções estão diferentes. Eu sei que algumas, no versículo 3, na minha tradução diz: então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro. Mas eu tenho certeza que algumas traduções estão: então mudarei a vossa
sorte. Essa palavra sorte na sua Bíblia não é que o tradutor traduziu errado, mas é porque ele escolheu traduzir com um significado numa tradução e outra tradução um outro significado, mas significa a mesma coisa. Então em algumas traduções nós temos, e farei mudar a vossa sorte, em outras traduções, e farei tirar o vosso cativeiro. Cativeiro, portanto, nas Escrituras, teria também o significado da palavra sorte. Assim, quando falamos de cativeiro, estaremos falando com respeito àquilo que comumente denominamos sorte em nossa cultura. Ou seja, um estado de bênção ou de maldição. Eu vou apenas citar para os irmãos, apenas para aqueles que quiserem anotar. Essa palavra shabut, por exemplo, com significado de sorte, aparece em Deuteronômio 33, que nós acabamos de ler, Jó 42, 10, Salmos 53, 6, Jeremias 29, 14, entre outros. O segundo significado que a palavra cativeiro tem nas Escrituras é a palavra hebraica golá. A primeira era a palavra hebraica shabut. A segunda é a palavra hebraica golá, que significa também ser exilado, ser levado para o domínio da terra do inimigo. Então, em alguns momentos, a palavra cativeiro no Velho Testamento significa sorte. Em outros momentos, a palavra cativeiro significa ser levado para o domínio da terra do inimigo. Essa palavra golá, você vai encontrar ela em Jeremias 29, 4, Jeremias 29, 20, Ezequiel 12, 11, Naum 3, 10, entre outros. Um terceiro significado, agora olhando para o Velho Testamento, da palavra cativeiro, seria a palavra hebraica shabi, que significa ser capturado, estar cativo pelo inimigo. Deuteronômio 28, 41, 2 Crônicas 6, 37, Neemias 7, 6, entre outros. Os irmãos depois me procuram, eu passo no final do culto todos esses versículos. Então, no Velho Testamento, nós temos essencialmente 3 significados para o que significaria cativeiro. Nós temos a palavra shabut, sorte. Nós temos a palavra golá, ser levado para o domínio da terra do inimigo. Nós temos a palavra shabi, que significa ser capturado, estar cativo pelo inimigo. Mas no Novo Testamento, nós também, se nós lermos em português, nós vamos apenas encontrar a palavra cativeiro. Nós temos 3 palavras gregas para cativeiro, também utilizadas no Novo Testamento. Nós temos no Novo Testamento a palavra grega desmon, que significa prender em cadeias, lançar em cadeias. Lucas 13, 16, Atos 20, 23, Filipenses 1, 7. Usa essa palavra grega, desmon. Você no Novo Testamento também vai encontrar a palavra grega douleia, da onde vem a palavra grega doulos. Doulos, escravo. Paulo disse, eu, servo de Jesus Cristo, é traduzido em português. Mas na palavra grega, eu, Paulo, doulos de Jesus Cristo, escravo de Jesus. Há também cativeiro a palavra grega douleia, que significaria condição de escravo, escravidão. E essa palavra cativeiro, ela está em Romanos 8,15, Romanos 8,21, Hebreus 2,15. E por fim, nós temos no Novo Testamento também, a palavra grega aishmalosia, essa apenas em 2 momentos. Efésios 4:8, Apocalipse 13:10, que significa ser prisioneiro. Portanto, ainda que no português nós temos várias diferenças para o que seria cativeiro, no grego e no hebraico, a cada cenário distinto, nós visualizamos uma circunstância do que é, naqueles momentos, ser levado cativo. Portanto, se nós pudéssemos resumir globalmente, à luz das Escrituras, o que a Bíblia entende por cativeiro. Cativeiro seria o estado de uma pessoa que está em uma situação sem sorte, capturada, sob o domínio do inimigo,
prisioneira e em condição de escravo. Vou repetir. Cativeiro, no contexto bíblico, utilizando todos os significados, seria alguém sem sorte, capturada, sob o domínio do inimigo, prisioneira e em condição de escravo. Mas quando nós pensamos a respeito disso, nós podemos levantar algumas questões, irmãos. Quais as razões pelas quais Deus permite que nós sejamos levados em cativeiro, ou alguém seja levado em cativeiro? Nós vemos na Bíblia que Deus é bom. Há duas coisas que a Bíblia diz que Deus é. Deus é bom. Jesus disse isso. Por que me chamas bom? Não há um, senão Deus. Se a Bíblia diz que Deus é amor, 1 João, Deus é amor. Por qual motivo Deus permitiria que alguém estivesse sem sorte, capturado e sob domínio do inimigo, prisioneiro e em condição de escravo? Por que Deus permite que o inimigo prevaleça, quando na verdade Ele é o Senhor de todas as coisas? E nada pode superar o Senhor de toda a terra. Por que será que Deus muitas vezes aparentemente não protege aqueles que estão sendo levados em cativeiro? Quando Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas logo depois que Ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança, em Gênesis, abre aí comigo, Gênesis capítulo 1, no versículo 26 a 28. Gênesis 1, 26 a 28. Diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Preste atenção nessa parte agora. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Portanto, se você olhar no versículo 26, e se você olhar no versículo 28, quando Deus cria o homem, o Senhor coloca sobre ele uma autoridade. Uma autoridade sobre toda a criação de Deus. Deus dá a responsabilidade e a autoridade sobre a criação para o homem. Deus cria o homem e diz: você domine. Mas no capítulo 3 de Gênesis, nós sabemos isso, entra o pecado no mundo. Ao ser tentado pelo inimigo do Senhor, Satanás, o homem foi vencido por Satanás. E se você lembra comigo, 2 Pedro 2,19 diz: aquele que é vencido, de quem é vencido se faz escravo. Aquele que é vencido, de quem é vencido se faz escravo. 2 Pedro 2,19. Por isso que, se Deus deu ao homem o domínio de todas as coisas, quando o homem é vencido por Satanás, o homem se torna escravo de quem? De Satanás. E por consequência, tudo aquilo que estava sobre o seu domínio, se torna agora domínio de quem? Se torna agora domínio de quem? De Satanás. Vamos ver isso nas Escrituras. Nesse momento, o mundo se encontrou em um estado de submissão às trevas. No sentido de que, por intermédio do mundo, Satanás e os seus anjos sempre buscaram, ir contra os desígnios e as intenções do Senhor. Por isso que a Bíblia vai dizer: porque tudo que há no mundo, ele vai dizer, as concupiscências do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
O mundo agora é do maligno. Melhor dizendo, o mundo agora jaz no maligno. O mundo é do Senhor, mas ele agora jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Eu não vou citar todos os versículos para nós abrirmos, porque essa é a introdução. O mundo jaz no maligno. 1 João 5,19. A Bíblia também vai dizer que agora Satanás é o príncipe deste mundo. João 12,31, João 14,30, João 16,11. Ele é o príncipe desse mundo. Mas nós, por estarmos neste mundo, nós estamos num mundo que jaz no maligno. E a intenção de Satanás, meus irmãos, sempre foi colocar sobre a criação de Deus um jugo e um domínio de prisão e cativeiro espiritual. O ladrão vem a roubar, matar e destruir. Então entenda, esse mundo jaz no maligno, ele é o príncipe desse mundo, e ele tem a intenção de colocar a todos sobre o cativeiro e prisões espirituais. Nós já falamos isso aqui nessa comunidade, que nós precisamos entender que as realidades, elas não ocorrem no mundo material. As verdades, elas ocorrem no mundo espiritual. As realidades espirituais trazem reflexo no mundo material. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós temos que lutar nas regiões celestiais. Por isso que a Bíblia vai dizer, a vossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é regiões materiais. A vossa luta, ele vai dizer, é contra principados, potestades, dominadores das trevas, hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Porque o que acontece nas regiões celestiais é o que traz verdadeiro impacto nas regiões materiais. O mundo jaz no maligno. E a intenção do maligno não é apenas nos levar a um cativeiro físico. Entenda uma coisa, a intenção de Satanás não é nos levar a um cativeiro físico. Pois nada adianta para ele nos levar a um cativeiro físico. Quando levaram Paulo e Silas para a prisão, o que aconteceu? Houve salvação dentro da prisão. Porque eles não estavam em um cativeiro espiritual. Eles estavam apenas em um cativeiro físico. E um cativeiro físico não é contra os desígnios e as intenções de Satanás. Cativeiros espirituais alcançam seus propósitos. Prisões espirituais alcançam seus propósitos. Cadeias espirituais alcançam seus propósitos, não cadeias físicas. Pois existem pessoas presas mais livres do que pessoas soltas, que estão presas. Não é verdade? As prisões e os cativeiros ansiados pelo inimigo, portanto, são espirituais. Mas o que seria e como ocorreria um cativeiro espiritual? Vamos avançando. O que seria e como ocorreria um cativeiro espiritual? Muitas vezes vemos prisões, cativeiros, por qual Satanás prendeu muitos com suas mentiras. São cenários que ele instituiu e enganou. Nós vemos pessoas que procuram desesperadamente hoje libertação em lugares errados e por caminhos errados, porque estão procurando libertações espirituais com ferramentas carnais. E nós nunca encontraremos uma libertação de uma prisão espiritual. Nunca encontraremos uma libertação de um cativeiro espiritual com armas carnais. O único modo, meus irmãos, o único modo de reconhecermos liberdade de cativeiros espirituais, o único modo de acharmos liberdade em prisões espirituais é com armas espirituais. Nós não encontraremos libertação de cativeiros espirituais com armas carnais. E muitas vezes buscamos encontrá-las, carnalmente, soluções para problemas espirituais. Se você abrir sua Bíblia comigo em 2 Coríntios,
capítulo 10, versículo 4. 2 Coríntios 10, 4. Olha o que diz aí. Porque as armas da nossa milícia, olha que interessante isso. As armas da nossa milícia, as armas da nossa luta, capítulo 10, 2 Coríntios 10, 4. As armas da nossa milícia não são, que está aí na sua Bíblia? Carnais. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas aonde? Em Deus, para a destruição das fortalezas. Ele disse, as armas da nossa luta espiritual, elas não são carnais, elas não podem ser carnais. Nós não vamos conseguir destruir fortalezas espirituais com armas carnais. Se quisermos destruir fortalezas espirituais, precisamos de armas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Mas o que seriam, irmãos, exatamente prisões espirituais? Vamos falar um pouco disso. As prisões espirituais, elas podem estar relacionadas ao âmbito da alma, do espírito ou do corpo. Quando falamos em prisões espirituais no âmbito do espírito, estamos falando de apenas uma. Qual é a prisão espiritual no âmbito do espírito? Possessão demoníaca. Essa é a prisão espiritual no âmbito do espírito. As demais são no âmbito da alma e do corpo. Prisões espirituais, estratégias de cativeiro espiritual no âmbito do espírito. Possessão demoníaca. Alguém que está possesso por um ou uma legião de demônios, está no cativeiro espiritual no espírito. Ok? Quando falamos de prisões espirituais da alma, estamos direcionando intimamente ao âmbito psicológico agora. Até porque a palavra alma na Bíblia é a palavra grega psique, da onde vem a palavra em português que nós conhecemos, psicologia. Interessante. A palavra alma no grego é psique. Portanto, quando estamos falando de prisões espirituais da alma tentadas por Satanás, estamos direcionando a cenários psicológicos. São traumas, muitas vezes cadeias espirituais que Satanás instituiu. São prisões que levam a um estado de loucura. São prisões que levam a dramas e feridas que sempre parecem vir à tona. São prisões que levam a um sofrimento interno que muitas vezes pode até não ser percebido exteriormente. E eu visualizo, irmãos, que de todas as prisões espirituais, cativeiros espirituais de Satanás, este é onde ele tem a sua maior ênfase. Pois este, nós vamos falar um pouco à frente, até mesmo pode afetar a igreja. Cativeiros espirituais na alma. O que seriam, por exemplo, cativeiros espirituais na alma? Cativeiros espirituais na alma seriam dores, seriam feridas que Satanás fez às vezes num pai para com uma filha. Que Satanás usou essa seta e criou ali uma semente que a deixou presa, e que ela agora está presa na sua vida e não consegue liberdade para tantos outros cenários. Às vezes não consegue se relacionar de novo com outra pessoa. Às vezes tem uma deficiência porque não teve uma figura paterna dentro do seu lar. Às vezes tem uma deficiência de relacionamento porque não teve uma figura de um homem dentro de sua casa. Cenários mil, em que Satanás, nas suas artimanhas, leva a um cativeiro espiritual na alma. São cenários como, por exemplo, sofrimentos, e dizemos isso, internos,
que muitas vezes, e por isso esse é o mais perigoso, pode até mesmo não ser percebido exteriormente, porque nós olhamos aqui, todo mundo está bonitinho, todo mundo está olhando, todo mundo está bem vestido, todo mundo está prestando atenção, mas às vezes há uma prisão espiritual na alma, há um cativeiro que Satanás colocou na alma. Cativeiros espirituais no âmbito do corpo ocorrem em casos em que Satanás busca levar a destruição de tudo que a pessoa tem e é. Tem relação com doenças. Doenças não agora psicológicas, doenças físicas. Tem relação com doenças que muitas vezes se manifestam incuráveis. Tem relação com circunstâncias que parecem muitas vezes não ter solução econômica ou física. Esse é um exemplo muito claro na vida de Jó. Jó só não teve o cativeiro no espírito, mas ele teve cativeiro na alma e ele teve um cativeiro pesado no corpo, permitido pelo Senhor. Cativeiros na alma, cativeiros no corpo, cativeiros no espírito. O primeiro ponto, para nós entendermos como sermos libertos de prisões espirituais, é sabermos que elas são decorrências das mãos do maligno. O Senhor permite, mas elas são decorrências das mãos do maligno. E o segundo aspecto é que elas existem nas nossas vidas com a finalidade de tirar o gozo, a vida e a paz que Deus quer trazer por intermédio de uma vida de relacionamento com Ele. Cativeiros espirituais vêm pela mão do inimigo, e cativeiros espirituais têm a finalidade de tirar a vida, o gozo e a paz de um relacionamento com o Senhor. Vamos adentrar um pouco mais a fundo. Por que Deus permite? Eu disse um pouco acima de que elas vêm pelas mãos do maligno. Mas por que Deus permite isso? Qual o motivo que Deus permite cativeiros espirituais? Se nós olharmos na vida de Jó, nós temos uma visão de um pano de fundo celestial. Jó não tinha essa visão. Jó apenas viu o cativeiro na sua vida. Jó não teve a ciência do diálogo entre Satanás e o Senhor. Jó apenas tinha ciência do que estava acontecendo com ele. Mas as Escrituras, pelo Espírito, nos tiraram o véu e nos fizeram ver o diálogo que aconteceu entre Satanás e o Senhor, ali no livro de Jó. E nós vemos que Satanás não poderia tocar em Jó sem a autorização do Senhor. Mas se para trazer o cativeiro houve necessidade da autorização do Senhor, por qual motivo Deus permite, portanto, cativeiros espirituais? Se cativeiros espirituais têm a finalidade de tirar o gozo, a vida e a paz que Deus quer trazer por intermédio de uma vida de relacionamento com Ele, por que Ele mesmo muitas vezes permite cativeiros espirituais nas nossas vidas? Será que é possível prisões espirituais apenas para aqueles que não receberam ao Senhor Jesus em sua vida? Ou os cativeiros espirituais também existem em desfavor daquele que é de Cristo? O primeiro aspecto que precisamos ter em vista nisso, irmãos, é a palavra, eu vou só citar com você, 1 Pedro 5,8, que diz que o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Essa palavra foi dita a quem? Aos irmãos. Portanto, a intenção de Satanás é exatamente instituir cativeiro também na vida das pessoas que têm a Cristo. Aliás, nós vemos que ele tentou isso até na vida de Jesus, não era? Mateus capítulo 4, ele tenta o Senhor Jesus também. Portanto, o interesse de Satanás de levar ao cativeiro espiritual, às prisões espirituais, é sobre a vida daquele que serve ao Senhor e sobre a vida daquele que não serve. Sobre a vida daquele que obedece ao Senhor, sobre a vida daquele que não obedece.
Para o servo de Cristo, apenas, e nós dissemos isso, não é possível o cativeiro espiritual no Espírito. Entenda uma coisa, quem tem o Espírito de Deus em sua vida, quem é templo do Espírito Santo, não entra em cenário de possessão maligna. Você não vai achar um cenário desse nas Escrituras. Portanto, mas o irmão da igreja foi possesso. Não está, a casa estava vazia. Não havia o Espírito ali. Não há prisão, não há cativeiro espiritual no Espírito para os cristãos. Mas há cativeiros espirituais na alma e há cativeiros espirituais no corpo. Vemos, por exemplo, cenários como o de Jó. Os bens, o corpo, a alma dele destruída. Nós vemos, por exemplo, Paulo, um espinho na carne. Nós vemos, por exemplo, os apóstolos do Senhor. Todos morreram assassinados. Tiveram, às vezes, em alguns cenários, cativeiros no corpo. Nós vemos Davi reclamando de tantas aflições em sua vida. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Salmos, capítulo 18. Abra aí, Salmos capítulo 18, versículo 4 e 5. Olha a oração dele. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Só essa parte A. Na angústia invoquei ao Senhor. Olha o cenário como ele está. Ele diz: estou com tristezas de morte, estou com tristezas de inferno, estou clamando ao Senhor porque eu estou num cenário de profunda angústia. Mesmo servindo ao Senhor, tiveram tribulações, privações, e necessitaram de libertações em cativeiros espirituais. Cativeiros esses permitidos pelo Senhor, para o alcance dos propósitos e desígnios do Senhor. Vamos falar um pouco deles. É importante nós considerarmos 2 pontos, irmãos, sobre isso. Primeiro, o motivo pelo qual existem cativeiros espirituais sobre aqueles que têm a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas é diferente do motivo pelo qual existem cativeiros espirituais daqueles que não têm a Cristo como Senhor de suas vidas. Entenda isso. O motivo que existem cativeiros espirituais para aquele que é fiel é diferente dos motivos que existem cativeiros espirituais para a vida daquele que não é fiel. Não é o mesmo motivo que existem. A razão de Deus permitir cativeiros espirituais na vida de um servo dele é diferente do motivo de Deus permitir cativeiros espirituais na vida daquele que não o serve. Vamos ver isso. Primeira coisa, precisamos entender que há essa diferença. Segunda coisa, é importante entendermos que os motivos pelos quais podemos estar sob o jugo de uma prisão espiritual, nós precisamos olhar para a palavra para descobrirmos como estarmos livres delas. Primeiro eu gostaria de falar sobre aqueles que estão em obediência ao Senhor Jesus. Se você é uma pessoa que está em obediência ao Senhor Jesus, por que o Senhor permite cativeiros espirituais na vida de cristãos? Por que Deus permite cativeiros espirituais na vida de pessoas que servem a Cristo? Quando falamos com relação àqueles que estão em obediência ao Senhor, vemos claramente que Deus permite cativeiros espirituais, talvez na sua e na minha vida, porque é por intermédio deles que Deus vai sondar e saber o que está nos nossos corações. Presta atenção nisso.
Deus permite cativeiros espirituais para, por intermédio deles, saber e sondar o que está nos nossos corações. Quer ver um exemplo? Jó. Só vimos a soberba de Jó e a prepotência dele depois do cativeiro, não é verdade? Pois antes, não havia nenhum cenário na vida de Jó que manifestasse o que havia no seu coração. Mas Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, levando a ele em um cativeiro espiritual, com a finalidade de saber o que estava no seu coração. Vamos ver se isso está na Bíblia. Deuteronômio capítulo 8. Abra lá, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Presta atenção agora. Para te humilhar, te provar. Com qual finalidade ele fez isso? Para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. O Senhor mandou tudo isso, o Senhor permitiu as serpentes no deserto, o Senhor permitiu as provações com os inimigos que eles passaram no deserto, o Senhor permitiu que Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, viesse contra eles, o Senhor permitiu as provações no deserto, o Senhor permitiu tudo que eles passaram no deserto, o Senhor permitiu que Satanás os tentasse no deserto, para quê? Para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deuteronômio capítulo 13, versículo 3, olha lá. Deuteronômio 13, 3. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova. Estamos falando aqui de uma falsa profecia, um falso profeta, um mensageiro de Satanás. Deuteronômio 13, 3. Eu estou 3, só o 3, 13, 3. Para ler desde o 1? O irmão está falando para entender o contexto, então vamos lá. Desde o 1. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-lo. Vamos fazer só um comentário sobre esse ponto. Ele está falando de alguém que não é só no blá blá blá. Ele está falando de alguém que fez um sinal. Ele está falando de alguém que fez mesmo um prodígio. Está falando de uma figura como um anticristo. Vocês lembram do anticristo que a Bíblia vai dizer da besta que fará descer fogo do céu? A Bíblia diz alguém aqui que fez sinal. Alguém aqui que fez prodígio. Se alguém fez sinal e fez prodígio e não era pelo Senhor, é pelo quem? É por quem? Por Satanás, pelo diabo. Portanto, estamos falando aqui de uma estratégia de Satanás. Uma permissão que o Senhor está dando para vir pelas mãos do diabo. Um profeta ou sonhador fez prodígio, fez sinal, e ele disse, vamos, sirvamos a outros deuses. Mas ele não fez prodígio, ele não fez sinal, isso acontece até hoje, não é verdade? Faz prodígio, faz sinal, vamos, sirvamos outros deuses. Ele diz assim, não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Está escrito aqui, porquanto o Senhor vos prova. Para quê? Para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Eu vou só citar, para quem estiver anotando, Salmos 26, 2 vai falar a respeito disso. Salmos 139, versículo 23 a 24, vai falar também a respeito disso. Portanto, irmãos, na vida daquele que obedece ao Senhor, Deus permite que Satanás venha com tentativas e buscas de prisões e cativeiros espirituais com finalidades que não são porque a pessoa necessariamente está em pecado.
Não são porque necessariamente a pessoa está sendo punida por algo que fez. Porque normalmente nós vemos alguém com um problema na alma, ou às vezes nem na alma, porque a alma às vezes é muito oculta, não é verdade? Mas principalmente vemos um problema no corpo, vemos um problema, um cativeiro espiritual nas finanças, um cativeiro espiritual na saúde, e nós falamos, olha lá, Deus está punindo, deve estar em pecado. Não necessariamente, não estou dizendo que não possa ser, mas não necessariamente. Quando nós olhamos, por exemplo, Jó, por que é que Deus, no último capítulo de Jó, quem é que Deus repreende no último capítulo de Jó? Os amigos de Jó, dizendo, eles não falaram bem a respeito de mim. Por que os amigos de Jó não falaram bem a respeito de Deus? Porque os amigos de Jó manifestavam e entendiam que sempre, absolutamente sempre, qualquer cenário que aconteça negativo na vida, é porque você está em desobediência. Então eles diziam, Jó, com certeza você fez algo muito, mas muito errado mesmo, Jó. Deus permite momento de prova, Deus permite momentos de fraqueza, para que seja revelado onde os nossos corações estão firmados. E com a finalidade de que possamos nos aproximar mais dEle, sabendo dessa verdade. Lembra quem é que foi enviado para Paulo? Um mensageiro de Satanás. Quem enviou esse mensageiro de Satanás? Deus enviou um mensageiro de Satanás sobre a vida de Paulo, porque Paulo estava em pecado? Não. Porque Deus queria trabalhar na vida de Paulo. Deus enviou Satanás na vida de Paulo, porque Deus tinha um propósito. Então Paulo, ele diz, esse espinho na carne. E quando ele recebe esse espinho na carne, ele diz que 3 vezes vai ao Senhor e ora para que tire esse espinho na carne. E ele recebe uma palavra do Senhor. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí entra a conclusão, portanto me gloriarei, ele diz. Nas injúrias, nas tribulações, nas dores, na fraqueza. E ele diz, porque quando estou fraco, então sou forte. Então a primeira coisa que nós precisamos entender. Prisões espirituais, cativeiros espirituais, permitidos por Deus, vindos pela mão de Satanás. Não é pela mão de um anjo, não, é pela mão de Satanás. Na vida de servos e servas do Senhor, não é porque está em pecado. Não é necessariamente. Não é porque necessariamente o Senhor quer punir. Mas é que o Senhor quer saber o que está no teu coração. Por isso muitas vezes você pode olhar para o Senhor e falar, Senhor, o que eu fiz? Eu estou aqui na igreja, estou obedecendo, estou fazendo tudo, estou te buscando, por que o Senhor está permitindo acontecer isso comigo? Não fiz nada de errado. Não estou conseguindo nem lembrar alguma coisa para pedir de perdão. Perdão por algo que eu fiz, que eu não sei o que eu fiz. Mas é que o Senhor está querendo ver o que está no teu coração. E está permitindo isso para revelar o que está no teu coração. Mas quando nós falamos de prisões espirituais para alguém que não está em obediência ao Senhor, aí as razões da prisão espiritual são outras. Eu não sei se você está ou não está em obediência ao Senhor. É você que pode dizer isso. Se você está em obediência ao Senhor, Ele quer revelar o que está no teu coração. Se você não está em obediência ao Senhor, as prisões espirituais entram nesse segundo cenário que nós vamos falar agora. Cativeiros e prisões espirituais para quem não está em obediência ao Senhor são cenários de legalidade, por intermédio do qual o pecado deu legitimidade para que Satanás dominasse a vida. Se trata, por exemplo, daquele que foi possuído pelo demônio onde a casa estava vazia, prisões espirituais no espírito, cativeiro espiritual no espírito, uma pessoa endemoniada. Se trata daquele que deixou de dar crédito à palavra de Deus, e que por isso deu liberdade para que o maligno tomasse prisões em sua alma e em seu corpo. Você quer ver um exemplo de autonomia que Satanás tem? Presta atenção, autonomia que Satanás tem de instituir cadeias espirituais sobre a vida daquele que vive em vida de desobediência ao Senhor.
Olha lá Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Aqui são alguns exemplos do que Satanás tem legalidade para fazer na vida daquele que está em desobediência ao Senhor, dando autoridade a Satanás pelo pecado. Deuteronômio 28, 15. Inicialmente vamos caminhando aqui. Será, porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares, em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Olha só, portanto, cadeias espirituais e prisões espirituais, a Bíblia vai chamar aqui agora de maldições. Maldito serás tu na cidade, maldito serás tu no campo. Maldito o teu cesto, maldita a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, teu filho. E o fruto da tua terra, o que você gerar pelo teu trabalho. E as crias das tuas vacas e o rebanho das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo que puseres a mão para fazer. Até que sejas destruído, até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. Entenda, o Senhor permite. Quem vai é Satanás. Se nós olharmos a Bíblia, é Satanás que vem. Satanás, a gente dá tanto poder para ele, mas Satanás, o Senhor, ele não pode levantar-se contra o Senhor. O Senhor fará pegar em ti a pestilência, até que te consuma da terra que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica, com a febre, com a inflamação, com o calor ardente, com a secura, com o crestamento, com a ferrugem, te perseguirão até que pereças. E os teus céus, que estão sobre a cabeça, serão de bronze, e a terra que está abaixo de ti será de ferro. O Senhor dará por chuva sobre a terra pó e poeira, dos céus descerá sobre ti até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairá contra eles, por 7 caminhos fugirá diante deles, serás espalhado por todos os reinos da terra. O teu cadáver será de comidas, e todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. Olha o versículo 28. O Senhor te ferirá com loucura. Opa, estamos falando da alma aqui agora. Da alma. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira no corpo, com pasmo de coração. Apalparás ao meio-dia, como cego apalpa na escuridão, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, não haverá quem te salve. Você desposar-te-á com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificará uma casa, porém não morarás nela. Plantará uma vinha, porém não aproveitarás o seu fruto. O teu boi será morto nos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, não voltará a ti. As suas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, não haverá quem te salve. Teus filhos, tuas filhas serão dados a outro povo, teus olhos o verão, por eles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão. O fruto da tua terra, todo o teu trabalho, comerá um povo que nunca conhecestes. Tu serás oprimido, quebrantado todos os dias, e enlouquecerás com o que vires os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de que não possas sarar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O Senhor levará a ti e o teu rei que tiver exposto sobre ti a uma nação que não conhecesse, nem tu nem teus pais ali serás aos deuses de pau e de pedra. Serás por pasmo, por ditado, por fábula entre todos os povos que o Senhor te levará. Lançarás muitas sementes ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Olha o versículo 45. Todas essas maldições virão sobre ti, te perseguirão, te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos, os seus estatutos que tem te ordenado. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre, porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração pela abundância de tudo. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti,
com fome, com sede, com nudez, com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porás um jugo de ferro, até que te tenhas destruído. E o versículo 67 diz assim: pela manhã dirás, quem me dera ver a noite. Olha o cenário de depressão aqui. Pela manhã dirás, quem me dera ver a noite. E à tarde dirás, quem me dera ver amanhã. Quando está de dia, fala, podia chegar à noite logo. Quando chega de noite, fala, não vai chegar de dia. Não tem prazer mais na vida. Pelo pasmo de teu coração que sentirás, e pelo que verás com os teus olhos. Nós precisamos entender algo muito importante. Você pode ler esse versículo e falar, mas eu conheço um monte de gente que nem obedece a Deus e não acontece nada disso, está dando tudo certo. Por mais que o maligno, esse mundo jaz no maligno, levante muitas vezes alguns para um patamar tão elevado por lhes obedecer. Vocês lembram que ele disse ao Senhor Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares? Nunca nós podemos nos esquecer que o intento de Satanás sempre foi matar, roubar e destruir. Por isso, meus irmãos, ele pode até buscar levantar ao alto. Mas Satanás busca muitas vezes levantar ao alto, porque quanto mais alto, maior a queda. Satanás não tem seus favoritos. Satanás tem uma intenção: matar, roubar e destruir. Aliás, Satanás é isso. Você sabe o que significa a palavra Satanás? É um nome hebraico. Alguém que se opõe, adversário, acusador. Sabendo que existem prisões espirituais e cativeiros espirituais, como sermos livres deles? Qual a solução trazida pelas Escrituras para que haja libertação desses cativeiros que tantos aprisionam, tanto os fiéis quanto os infiéis? Quanto àqueles que são de Cristo, não estão vivendo, portanto, na prática do pecado. Quando nós falamos de prisões espirituais, nós estamos falando de provas nas quais Deus permite nas nossas vidas. Deus permite que Satanás toque nas nossas vidas. Sabia que Deus permite que Satanás toque? Tocou na vida de Paulo, tocou na vida de Jó, mas Deus permitiu. Eu quero ser livre. Eu sou um cristão, eu sou um servo do Senhor, não estou vivendo na prática do pecado, mas Deus permitiu que Satanás me tocasse. Como ser livre desse cativeiro espiritual? No corpo, na alma, que seja. Nós não sairemos, Deus não permitirá que nós saiamos, cristãos, servos do Senhor, do cativeiro espiritual que Ele enviou sobre nós, enquanto nós não alcançarmos o ensino da maturidade que o Pai anseia de nós por intermédio desse cativeiro. Presta atenção nisso. Deus não permitirá que nós saiamos enquanto Ele não alcançar o anseio de maturidade espiritual, o propósito, enquanto Ele não alcançar o propósito pelo qual Ele enviou isso. Por que Ele enviou para a vida de Paulo? Havia um propósito. Enquanto o propósito não foi alcançado, fica o espinho na carne. Por mais que Paulo peça, o espinho fica aí. Quando é que ele tirou da vida de Jó? Ele tira na vida de Jó. Chega no último capítulo de Jó e diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Opa, alcançou o propósito. Por isso, me abomino no pó e na cinza. Então ele chama Jó e diz: você vai orar pelos seus amigos. Quando Jó, como um sacerdote, vai diante do Senhor pelos seus amigos, a Bíblia diz, nesse momento a Bíblia diz, então Deus mudou o cativeiro de Jó. Todo o cativeiro que Deus permitiu que Satanás tocasse, daquele momento em diante, alcançou o propósito. Pode tirar. Mas enquanto não alcançar o propósito, fica aí. Se você quer que haja cativeiros espirituais, prisões espirituais na sua vida fora, primeira coisa, Senhor, eu estou lhe servindo. Primeiro cenário, se você é um servo do Senhor.
Senhor, eu estou lhe servindo. O que o Senhor quer me ensinar nisso? Pois eu quero aprender, pois eu quero amadurecer, pois eu quero passar por isso. Como diz minha mãe, aprende rapidinho para passar rápido. Eu quero aprender nisso, pois eu quero que o Senhor me ensine logo, pois se demorar pode ser que saia em um dia esse cativeiro, mas pode ser que demore uma semana, um mês, um ano, 10 anos. O tempo do propósito. Deus não permitirá que saiamos desses cativeiros espirituais, enquanto não tivermos aprendido a lição e maturidade que Deus quer por intermédio deles. Se alguém tem problema de perdão, Deus não permitirá que seja livre das prisões espirituais enquanto não aprenda a perdoar. Se alguém tem um problema de paciência, Deus não permitirá que seja livre das prisões espirituais enquanto não amadurecer na paciência. Deus nos leva a um estado de fraqueza para nos amadurecer em um patamar de força. Lembra do que disse? Pois quanto estou fraco, é que sou forte. Mas, quanto àqueles que não são de Cristo, quanto àqueles que estão vivendo na prática do pecado, o cativeiro espiritual não tem esse propósito de amadurecimento. E se não tem esse propósito de amadurecimento, a solução não é apenas aprender algo. Para aqueles que não são de Cristo, o cativeiro espiritual tem duas finalidades alternativas, ou é uma ou é outra. Vai resolver, e de um ou de outro jeito vai resolver. O cativeiro espiritual vai acabar, de um ou de outro jeito. Qual? Jeito A, você vai morrer. O cativeiro espiritual de Satanás tem a finalidade de levar o quê? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Tem a finalidade de levar à morte, ponto. Se você está passando por um cativeiro espiritual por causa da desobediência, se nada mudar, esse cativeiro espiritual vai levar à morte, ponto. Provérbios 8:36, o que diz aí? Olha aí. Provérbios, capítulo 8, versículo 36. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam, amam a morte. Aqui é uma manifestação da sabedoria que é Cristo anunciando. Os que pecarem contra mim, violentam a sua própria alma. Todos os que me odeiam, amam a morte. A morte é a conclusão. Mas Deus também permite cativeiros espirituais sobre a vida daqueles que não servem ao Senhor. Vai levar à morte, mas o Senhor tem outra intenção. Abra sua Bíblia comigo, em Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Olha o que diz aí. Os irmãos, aqui as pessoas foram levadas ao cativeiro, e olha o que diz Ezequiel 18, 32. Vamos pegar desde o versículo 31. Lançai de vós, lançai, joga para longe, lançai de vós as vossas transgressões, com que transgrediste. Fazei-vos um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus, convertei-vos, pois, e vivei. Aqui estamos falando de Ezequiel. Ezequiel profetizou da onde? Do cativeiro babilônico. E lá no cativeiro babilônico o Senhor fala: vocês já estão sendo levados para o cativeiro. Qual é a palavra que eu tenho a vocês? Lançai de vós as vossas transgressões, porque o cativeiro de vocês é um cativeiro por culpa da desobediência. Não é um cativeiro apenas de ensino. O cativeiro que Deus estava permitindo para eles aqui era um cativeiro por consequência da desobediência. Era um cativeiro por consequência de vivência na prática do pecado. Era um cativeiro por causa de iniquidade, era um cativeiro por causa de pecado. Deus estava permitindo: vocês estão levando as maldições de Deuteronômio 28, porque vocês estão vivendo na prática do pecado. E aí? Satanás está com plena legalidade sobre a vida de vocês.
O inimigo está solto para poder destruir vocês. O que fazemos? O inimigo está solto sobre nós. O leão foi solto. Lançai de vós as vossas transgressões. Joga para longe. Vocês estão no cativeiro por causa das transgressões. E agora? Lança, porque daqui a pouquinho vocês vão morrer. Lança antes de morrer. Lançai de vós as vossas transgressões com que transgrediste, fazei-vos um coração novo, um espírito novo, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus, convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel 33, 11, olha o que diz aí. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? O cativeiro para aqueles que não são de Cristo, que estão vivendo na prática do pecado, tem duas finalidades alternativas. Ou esse cativeiro convence ao arrependimento para a vida, ou esse cativeiro leva à morte. Eu não sei se você, eu sei eu, mas eu não sei se você, nesse momento passa por algum cativeiro espiritual. E se você passa, eu não sei porquê, se é pela razão de que o Senhor está querendo apenas sondar o teu coração, ou se o cativeiro espiritual que você passa é pela desobediência à palavra. Mas uma coisa é certa. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Precisamos ter os olhos atentos, que nessa luta espiritual, toda a vitória está apenas se o Senhor estender a sua mão. Portanto, a vitória está nele, só nele, em Cristo. Para aqueles que estão em obediência ao Senhor e não os têm dado legalidade ao maligno, e passam por cativeiros espirituais, a direção das Escrituras é: perseverem, se dobrem, se entreguem mais, se inclinem mais, e como fez Ezequias, coloquem as cartas do maligno no altar do Senhor. Para aqueles que não estão em obediência ao Senhor, e passam, portanto, por cativeiros espirituais, a trombeta é tocada, o aviso é dado, e pela palavra o atalaia clama, como nós lemos. O inimigo está à porta, a morte é iminente, arrependei-vos, convertei-vos, por que razão morrereis? Arrependam-se, convertam-se, enquanto ainda existe tempo. Rasguem seus corações, como fizeram os habitantes de Nínive, quando Jonas trouxe a eles a mensagem que o cativeiro os destruiria. Rasguem seus corações e entregue-se por inteiro àquele que vive eternamente enquanto a porta ainda está aberta. Prisões espirituais, cativeiros espirituais,
Nós tenhamos os olhos abertos a isso, irmãos. Que você no seu coração possa ter essa percepção. Onde eu estou? Como andar à luz da palavra. Amém? Amém. Vou convidar você a se colocar em pé. Vamos orar. Papai, obrigado pela tua palavra, Pai. Que a tua palavra que não volta vazia, mas ela prospera para aquilo que foi enviada. Que o teu Espírito Santo nos convença, Pai. Que o teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade. Meu Senhor, é a tua palavra para a tua honra e para a tua glória. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as santas consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre vós todos, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém.